Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou estar trazendo aqui um comparativo muito da hora para vocês. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui a respeito de mouse óptico e a respeito de mouse mecânico. Qual é a melhor opção hoje para você acabar escolhendo? Temos o ATK F1 Pro e do outro lado temos o Adjust 139 Pro, galera. Eu vou começar aqui primeiramente com o Adjust, tá? É um mouse aí que eu acabei utilizando durante aproximadamente um ano. Vamos iniciar aqui com o seu sensor, tá, galera? O sensor que ele utiliza aqui, galera, é um PixArt, né, 3395, galera, que eu considero como simplesmente o melhor sensor intermediário high-end que a gente tem hoje disponível em um mouse, galera. O 3395, em vários testes, mostra que ele é muito mais eficaz, até mesmo muito mais econômico que até mesmo o 3360. Partindo agora aqui para falar dos botões frontais dele, galera, são botões Omrons, ou seja, são os mesmos botões que estão no G Pro Super Lightning e até mesmo no G Pro Wireless. Mouse de R$600, porém aqui apenas no mouse de R$80 você possui os mesmos botões. Vale outro adendo a se lembrar sobre o seu scroll, galera. Ele utiliza o mesmo scroll dos HyperX Pulsefires, ou seja, ele usa o encoder, né, TTC Gold. Que eu queria falar desse mouse é justamente onde aqui ele peca, tá, galera? É a respeito dos seus fits, que originalmente os fits que ele vem de fábrica não são fits muito desagradáveis, tá, galera? Eu aqui apliquei os fits da Tiger Ice, tá? Esses aqui seriam os Tiger Ice Dots V2, tá? São fits muito bons, sério, de verdade. Viram outro mouse, outra categoria de mouse, galera. Falando aqui agora de outra categoria de mouse, simplesmente seria os mouses com sensores, né? Os cliques ópticos, como vocês podem escutar, o clique dele é até um pouquinho diferente, ó. Mecânicos, né? Esse daqui é o ATK F1 Pro, galera, um mouse com uma outra categoria de preço e ele acaba trazendo outros recursos aqui, galera. Esse mouse possui suporte a 8K de polling rate. Eu tô mostrando aqui para vocês um pouquinho do sensor dele, tá, galera? Como vocês podem ver aqui, ó, ATK 8K receiver, né? E, cara, é um sensor bem parrudinho, tá? Só aqui a escritinha dele aqui, né? Vamos falar do mouse agora especificamente. Aqui, galera, temos o sensor 3950. E, meus amigos, a história muda totalmente. Mesmo ele sendo um 3950, que é dito e aclamado como o top tier dos sensores, eu, sinceramente, não senti diferença. Mesmo não sentindo essa diferença do 3395, eu acabei sentindo algumas coisas diferentes nesse mouse, como o exemplo, o peso, outro fator sem a mencionar. Enquanto aqui temos um mouse de 42 gramas, aqui temos um mouse de 62 gramas, galera. Porém, falando agora a respeito do mouse em si, cara, a construção desse mouse é incrivelmente perfeita. Ele possui um material, eu diria que como se fosse uma camada aveludada, vamos assim dizer. Ele possui uma camada que a ATK chama de clothing film, né? Como se fosse uma camada mais suave. Realmente, o material, quando você pega o mouse em mãos, ele traz uma sensação diferente, sabe? Ele traz aquela qualidade mais premium, né? E ele também tem um sobressalência aqui, como vocês podem ver, um detalhezinho ali na parte de trás, né? Que incrivelmente ele fica tudo muito nivelado e muito bem feito o mouse em si. Não que o Adjust não seja, tá? Muito pelo contrário, como vocês podem ver, o Adjust ele é muito bem feito, como vocês podem ver. Porém, ele possui alguns recortes meio agressivos ainda, como você pode ver aqui, ele tem uma sobressalência, sabe? Exemplo aqui nas laterais, é possível você ver uma diferença, né? Que nem aqui, se eu passar o dedo, ainda é possível travar aqui o dedo. Aqui nessas laterais.
e alguns detalhes no mouse onde é possível perceber que ele sim é um mouse de menor orçamento. E falando disso, a respeito de orçamento, aqui é o mouse onde o orçamento dele é ultra categoria, galera. Aqui é um mouse onde ele fica na casa dos seus sinceros R$250, ou seja, é um mouse com, eu diria que 3 categorias acima, que, para falar a verdade, ele não seria o seu concorrente direto, tá? A Adjust tem outros mouses que eu diria que sim são concorrentes diretos, como o Adjust 159, que ele sim, eu diria, concorrente direto do F1 Pro. Porém, fazendo conclusão aqui a respeito dele, né, do ATK F1 Pro, eu diria que é um mouse que, para quem busca o mais alto nível do competitivo e quer um material premium de qualidade, mas ainda não quer gastar ali, seu sincero, R$600, R$700 no mouse, eu diria que esse daqui é a escolha perfeita. Esse mouse aqui eu diria que é a escolha perfeita para aquele player que é competitivo e quer alcançar o mais alto nível do competitivo. Um gráfico onde ele vai estar ali em verde, tá? E o gráfico em verde ele vai estar mostrando o tempo de resposta de um switch óptico, e o gráfico que estiver em laranja ele vai estar mostrando o tempo de resposta de um switch mecânico, tá? E vale se lembrar que isso é de uma forma geral, tudo bem? Isso é de uma forma geral, tanto que para o óptico quanto para o mecânico. A gente vai ter algumas variações onde às vezes o óptico ele acaba sendo um pouco mais lento, mas ele acaba ficando naquela mesma marcha. Trazendo a conclusão aqui, fica o mouse óptico e o mouse mecânico. Qual escolher? Galera, por mim, sem dúvida, o mouse óptico ele fica muito à frente do mouse mecânico. Porém, considerando a faixa de preço entre eles, galera, eu, sendo sincero, eu falaria para ir qual é o melhor chip para você, tá? O F1 Pro, para quem quer pegar de referência, ele é muito semelhante ao Glorious Model O Minus, ao Viper Mini, beleza? O F1 Pro, ele é muito semelhante e quer fazer a transferência, ou até mesmo tá aproveitando um outro shape diferente, né? Ou até mesmo uma pegada, eu acabo recomendando você pegar ele, tá? Por conta que no final das contas, no final, vai mesmo se basear no seu orçamento, na sua pegada e no peso do mouse, tá? Vale se lembrar que são dois mouses em categorias diferentes, e esse mouse é para um público e esse daqui é para outro público. Esse daqui é um público para pessoas com mãos médias e esse aqui é um público para pessoas com mãos pequenas. Porém, falando de uma maneira geral, esse mouse aqui seria para a galera que é mais competitiva e eu diria que esse daqui é um mouse para a galera que é mais casual. Porém, caso queira usar o Adjust mesmo competitivo, pode estar utilizando sem medo, que ele vai te atender perfeitamente.